Meus queridos, cá estamos nós para mais uma partilha. Hoje vamos ter o gosto de contar com a Elizabeth Damião. Olá, Elizabeth. Olá, Diogo, estás bom? Maravilha. Então, hoje vamos falar de um assunto muito interessante, que é a conjunção de Júpiter, Urano em Touro, não é? Que vai ser um momento marcante, único, de alguma forma, provavelmente no nosso tempo de vida, não é? Da maioria das pessoas que estão encarnadas, vai ser este o único evento de Júpiter, Urano em Touro. E é exatamente sobre isso que a Elizabeth vem partilhar hoje. E é sempre um gosto é receber novos colegas aqui no canal e é um gosto também receber-te, Elizabeth. Sejas muito bem-vinda. E Olá, quero-te Diogo, obrigada. agradecer sinceramente a tua partilha, a tua disponibilidade. E se calhar vamos começar por aí. Fazer uma introdução ao tema, Elizabeth. Vamos perceber. Alguém que está um bocadinho mais desligado destes assuntos, consegues fazer assim meio uma introdução? O que é que nós vamos falar hoje? Sim, olha, vamos falar de facto, como tu disseste e bem, desta conjunção de Júpiter e Urano em Touro, que fica exata ali no dia 21 de Abril, e depois, coincidência ou não, mas é aos 21 graus. E portanto, para quem gosta às vezes de olhar para estas semelhanças, não é? Pronto, não deixa de ser interessante. E eu acho que, como tu estavas a dizer e bem, esta conjunção é fundamental, porque ela acaba por fazer aqui uma marca muito importante, não é? Que não é uma marca só deste ano, porque ela acaba por ser aqui uma semente que depois pode-se repercutir ao longo dos próximos anos. E isto vai nos impactar não só a nível coletivo, mas também nas nossas vidas individuais. E portanto, eu acho que é muito importante, e hoje vamos falar um bocadinho sobre isto, não é? De olhar para a história, porque a astrologia também fala muito, ou é muito utilizada olhando para a história, aprendendo com aquilo que aconteceu no passado, e portanto vermos um bocadinho o que é que aconteceu nos outros anos em que houve uma conjunção de Júpiter com Urano em Touro, e depois olharmos para de facto este ano 2024 e o que é que poderá ser possível e que situações é que poderão aqui surgir a nível coletivo e nas nossas vidas individuais. Excelente, Elizabeth. Então, olha, vamos ver então o PowerPoint que tu partilhaste, que tu trouxeste para partilhar Sim. connosco e vamos lá então explorar esse evento maravilhoso que nós vamos ter dia 21, aos 21 graus, que é incrível as sincronias. Não é? É mágico, são Eu mágicos. achei interessantíssimo, sabes que quando eu, e pronto, desculpa lá só também esta pequena introdução, mas eu achei engraçado que quando eu comecei a trabalhar este tema, já foi há algum tempo, portanto já comecei até a debruçar-me sobre esta conjunção há uns meses atrás, e foi logo das primeiras coisas que me saltou. E lá está, como eu não acredito em coincidências, sabes, não deixei de achar muita graça ao facto de ser 21 graus no dia 21. E depois, vamos ser sinceros, num mês que está super ativado, não é? Porque o mês de Abril é que um mês potente, não é? E portanto, de facto, eu acho que nós não podemos ignorar que esta conjunção vai acontecer também ela num mês que está muito ativado e também vamos olhar um bocadinho para estas ativações porque eu acho que influenciam também esta conjunção, está bem? Perfeito. Então, Então, se olha, calhar vamos começar exatamente por perceber um pouco mais sobre Urano e Júpiter, não é? sim, Agora vamos falar de Urano. sim, vamos sim senhora. Olha, o que é que eu quero trazer também? Ou seja, eu acho muito importante, eu não sei se tu concordas comigo, porque eu sei que às vezes nós temos abordagens diferentes, mas eu, por exemplo, gosto muito da parte mitológica, ok? Dos planetas e isto tudo. Porquê? Porque eu acho que acaba por nos trazer aqui uma parte de arquétipos, que também é muito importante, sabes? E de percebermos este arquétipo que está por trás de cada um dos planetas e depois percebermos então como é que, no fundo, esta mitologia transformou-se na parte astrológica e como é que foi aqui a ligação e que características é que nós fomos buscar. Então eu queria partilhar, porque lá está, eu acho que é importante nós compreendermos um bocadinho esta história mitológica que está por trás do Urano. E a verdade é que o Urano, mesmo enquanto planeta, não é? Afinal, ele é um planeta transpessoal e foi descoberto muito mais tarde do que os outros. Portanto, foi ali descoberto em 1781 durante as revoluções, não é verdade? Durante as revoluções americana e francesa, ele próprio é diferente dos outros, não é? Porquê? Porque ele gira em torno de si mesmo num ângulo de 90 graus. E por isso mesmo, Urano sempre ficou aqui muito conectado como sendo uma espécie de rebelde, não é? O original, o diferente. E depois é engraçado, quando tu olhas de facto para a parte da mitologia, ele era quem? Ele era Uranus, o primeiro filho de Gaia, que também foi o seu consorte. E ele acabou por derramar sobre Gaia, a Terra, não é? Por assim dizer, todo aquele seu manto verde, com flores, as árvores. Portanto, ele derramou isto tudo sobre ela, o que foi muito interessante. Juntos deram origem aos Ciclopes e aos Titãs, que era a primeira família de deuses, no fundo, que andaram aqui a governar. Mas depois, Urano também se transformou num tirano, está bem? É preciso termos isso em conta. Ele acabou por aprisionar os Ciclopes no Tártaro, e ora, o que é que acontece? Naquele caso, Gaia ficou um bocadinho cansada desta tirania e pediu a um dos filhos, Cronos, de Saturno também, que de facto castrasse Urano. E assim foi. Urano, não é? Acabou por ser aqui castrado,
Saturno utilizou tal foice que até caracteriza aqui Saturno para o castrar, e é engraçado que do líquido dessa castração acabou por dar-se origem àquilo que são chamadas as fúrias, associada à vingança, mas também à Afrodite, a deusa do amor. E é por isso que eu até que escrevi aqui no título quase de Urano, que é a força essencial da criação. Ele não é bom nem é mau, aliás, não sei se tu concordas comigo, Diogo, mas eu pessoalmente, quando olho para os planetas, nunca os considero nem bons nem maus, por mais que eu saiba que na astrologia alguns são considerados maléficos, mas de facto eu acho que tudo depende do contexto. Ou seja, o que nós temos aqui de Urano, e eu acho que este é um ótimo exemplo, o caso de Urano, ele foi capaz, e aquilo que ele fez em termos mitológicos, de trazer, imagina, lá está este manto da natureza, não é? Em Gaia, e de trazer também a deusa do amor, a Afrodite, mas também a vingança e a fúria, não é? E portanto tens sempre esta dualidade, e nós sabemos que mesmo na astrologia tens sempre esta constante, esta dualidade. Não há o bem sem o mal ou o mal sem o bem. As coisas não vivem só de um lado, não é? Eu acho que Urano de facto transmite esta energia incrível em termos mitológicos, desta força essencial da criação. Para o bem e para o mal. Pronto, não é? Portanto, acho que acaba por ser um bocadinho assim. Já Júpiter. Vamos aqui passar para Júpiter. Vamos falar aqui um bocadinho do Júpiter. Ora, o Júpiter, obviamente, não é? Contando aqui a sua história mitológica. Portanto, ele foi o filho de Saturno. Portanto, isto parece que nós estamos aqui a falar de grandes famílias, não é? Parece que estamos a falar daquele em que Do tens o avô. rei, do descendente. Exato. Estás aqui a falar das famílias, tinhas o avô, agora pronto. Tens ali o Saturno, com Cibele, ok? E portanto que era realmente aqui a mulher de Saturno. Eles tiveram, de facto, filhos, mas o que é que acontece? O Saturno, vamos lá pensar nesta história que é muito engraçada. Ele tinha castrado o próprio pai. E depois, dentro Saturno, não é? Começou a ficar sempre com muitos receios que lhe acontecesse o mesmo, ou seja, que os filhos o fossem destronar, até porque havia uma espécie quase de maldição que isso ia acontecer, que ele iria ser destronado por um dos filhos. Então, todos os filhos que eles tinham, ele engoliu-os, exatamente para que não pudesse ser destronado. Ora bem, o que é que aconteceu? A Cibele, aqui um bocadinho já farta também disto, não é? Cansou-se. Quando, exatamente, com o nascimento de Júpiter, acabou por substituir Júpiter por uma pedra. Está bem. E então, o Saturno engoliu a pedra e Júpiter foi entregue, no fundo, à floresta para ser criado e foi muito criado por uma cabra, a famosa cabra Amalteia, que ele depois, até quando ela morreu, utilizou a pele dela, que andou com ele, não é? Pronto. E acabou por ser criado à parte. Quando ele descobriu, no fundo, vá, este seu legado ou aquele percurso que ele tinha, que era filho de Saturno, não é? E o direito que ele tinha à sua herança, ele foi ter com Saturno e se começou a servir como empregado. Ok? E o que acontecesse? Ele acabou por lhe dar uma poção que fez com que ele vomitasse todos os filhos, os irmãos, não é? De Júpiter. Portanto, ele conseguiu fazer com que aquela poção Saturno vomitasse e voltassem a sair os seus irmãos. Em conjunto com os irmãos. Eles então acabaram por liderar aqui uma revolta, esta revolta contra os titãs, obviamente, e acabou por vencer. Foi até uma guerra que demorou muitos anos, não é? E acabou por vencer, transformando-se no deus do Olimpo, mas também governando em conjunto depois com Neptuno e com Plutão ou Hades, não é? Pronto. O que é que acontece? Júpiter, tudo aquilo que ele fazia tinha como grande intuito dar frutos. Essa é que é essa. E porquê é que eu falo disto? Porque há aqui uma parte mitológica que nós, às vezes, na astrologia, não associamos a Júpiter, que tem a ver com a sua fertilidade no sentido, inclusivamente, de relacionamentos amorosos. Porque ele tinha inúmeros relacionamentos amorosos. Mas não tanto pela conexão do amor, mas pela conexão da fertilidade. Ou seja, tudo o que ele fazia tinha como intuito o aumento, a expansão. Não é? E mesmo o facto de ter relacionamentos amorosos, que teve muitos, era sempre com o objetivo de aumentar. Portanto, de haver aqui uma fertilização de alguma forma. E é por isso mesmo que ele acaba por ficar sempre muito associado a esta questão de expansão, não é? E então, pegando aqui nesta temática, podemos olhar para a astrologia, não é? Ou seja, como é que isto tudo depois, não é? Passando da mitologia, destes arquétipos mitológicos, como é que isto nós, em termos astrológicos, começamos aqui a associar? Então, lá está, Júpiter, considerado sem dúvida um grande benéfico, é um facto, apesar desta minha opinião pessoal, que tudo depende. Ou seja, para mim, Júpiter, mais do que um grande benéfico, é aquele que tudo expande. Não é? E portanto depende. É como eu digo, às vezes quando tu expandes muito uma coisa pode não ser assim tão positiva, não é? Portanto, vamos imaginar, até num posicionamento de mapa natal, se ele estiver numa parte associada ao teu corpo físico, às vezes pode implicar uma expansão do teu corpo físico, não é? Um exagero. Se ele estiver a expandir
Inclusivamente Netuno, num posicionamento que não seja tão bom, às vezes podes ter aqui umas tendências de escapismo que levem-te inclusivamente a consumos de drogas, estupefacientes, portanto tudo muito depende, não é? Como é que este posicionamento está feito. E portanto, para mim, eu gosto muito de olhar para Júpiter de facto como aquele que tudo expande. Mas depois lá está, sem dúvida que a astrologia associa também à abundância, a este crescimento, à fertilidade. Depois há aqui uma componente muito importante que não deixa de ser a da fé, da ética, as ideias, as crenças, a justiça, os valores, e toda esta vertente também de conhecimento e de generosidade, não é? Portanto, Júpiter está aqui muito associado a tudo isto. Já Urano, lá está, é o rebelde. Portanto, é o rebelde, é o inesperado, é a mudança, não é? E, portanto, também está muito associado à parte científica também, a toda esta invenção e no fundo, evolução científica que existe. É a mudança, é o fora do comum, também muito associado a tudo o que esteja relacionado com o espaço, não é? Tudo o que seja digital, eletricidade, ou seja, estas coisas que estejam aqui quase no ar, não é? Portanto, tem muito a ver com Urano. E portanto, quando nós começamos a pensar então neste encontro destes dois, não é, entre Júpiter e Urano, o que é que tu tens? Vais ter Júpiter no fundo a expandir tudo o que tem a ver com Urano, não é? E portanto vais ter aqui uma expansão incrível de tudo o que tem a ver com coisas surpreendentes, com tudo o que seja inesperado, com as mudanças, com de facto um avanço tecnológico, se calhar como poucas vezes vimos, e nós temos começado a ver isto inclusivamente com a inteligência artificial, não é? E aliás, não deixa de ser engraçado se tu pensares, esta conjunção vai se dar em touro. E se pensarmos aqui na parte, inclusivamente, da inteligência artificial, neste momento nós já estamos a transformar a inteligência artificial em que tu tens apresentadores de televisão que não existem, mas que têm um corpo, não é? Digitais, não é? Digitais, exatamente. Incrível, não é? Portanto, e touro é corpo, não é? É muito físico, é muito, não é? É muito material e, portanto, não deixa de ser engraçado, ou mesmo estares a evoluir na construção dos tais robôs humanoides também, e, portanto, há a haver aqui uma evolução incrível em termos de tecnologia e de inteligência artificial, que eu não tenho dúvidas que está aqui a ser muito marcado por esta conjunção de Júpiter e Urano, não é? E, portanto, que está aqui a avançar. Pegando nisto, porque estava-te a falar de touro, não é? E também é importante, porque não é uma conjunção de Júpiter e Urano num outro signo, em touro. E, portanto, acho que é muito importante nós também falarmos aqui um bocadinho de touro. E, portanto, obviamente que touro, nós falamos de terra, terra fixa, não é? Portanto, não deixa de ser aqui uma estrutura. E, portanto, obviamente que touro é regido também ele por Vênus. Não é? E, portanto, fala-nos muito de quê? Daquilo que é, às vezes, tudo o que seja um material, mas que te dá um conforto, não é? E, portanto, quando nós temos esta conjunção, muitas vezes há aqui um abanar até da tua situação que estavas confortável, porque há aqui este pedido de tu mudares, o que obriga-te a sair da tua zona de conforto também, muitas vezes, não é? Porque as mudanças assim o pedem, não é? E, portanto, muitas vezes vais-te sentir aqui impelido a mudar alguma coisa na tua vida, e claro que, como tu sabes, isto depende do posicionamento, em que casa é que vai calhar, não é? Para cada uma das pessoas, mas esta mudança, como se tu sentisses que tens que mudar alguma coisa na tua vida, não é? E esta mudança, claro, também vai provocar então esta saída desta zona de conforto. Agora, obviamente, estamos a falar de mudanças de quê? A nível coletivo, tudo o que tem a ver com touro não deixa de ser muito relacionado aos territórios. Não é? E não é coincidência que estejamos a viver num momento em que estamos a ver vários conflitos, não é? Relacionados com territórios também. Podemos falar do conflito da Rússia com a Ucrânia, também, obviamente, de Israel e ali a faixa de Gaza, não é? Portanto, temos aqui todo este conflitos a acontecer e muitos outros, provavelmente, não é? Estes são os mais mediáticos, mas não podemos esquecer que temos mais não sei quantos a acontecer. Ora bem, isto tem tudo a ver com território, não é? É touro, não é? E portanto esta questão, não é? De também estás a olhar para estas temáticas e nós vamos ver quando olharmos para a conjunção deste ano, que existem também aqui outros fatores. Mas depois lá está, este touro muitas vezes, como também está associado muito a questões de trabalho, mal ou bem, e também familiares, tens sempre estes dois tópicos mesmo na vida individual das pessoas, portanto a mudar a forma e a estrutura como nós olhamos para o trabalho, não é? Aliás, o próprio Urano em touro, se tens te apercebido, desde que ele entrou em touro, tem havido aqui muitas mudanças. Esta questão, quando foi o Covid e tudo mais, do teletrabalho, começar a surgir as ferramentas cada vez mais digitais a serem utilizadas. Ele tem feito esta mudança, não é? E, portanto, esta conjunção só vai aumentar. Não é? Só vem aqui exponenciar estas mudanças todas. E eu acho que é muito importante nós também entendermos que esta conjunção não é uma conjunção que acontece todos os anos, nem de perto nem de longe, não é? Aliás, a conjunção de Júpiter e Urano,
sem ser em touro, ou seja, só por si, acontece a cada 13, 14 anos. Portanto, imagina, depois então, em touro, ui, essa então demora uns 83, 84 anos a acontecer, não é? Já cá não Uhum. estaremos. Só quando o Urano voltar a touro, não é? Que vai ter daqui a 80 e muitos anos. Exatamente, já cá não estaremos. Mas pronto, mas mesmo que nós só pensássemos na conjunção entre os dois, independentemente do signo, lá está, são 13 anos, 13, 14 anos. Portanto, isto traz aqui uma marca, a nível coletivo, sobretudo, porque estamos a falar de um planeta transpessoal, Urano, e um planeta social, Júpiter, que vem mudar aqui a coletividade. Vem abanar a nossa estrutura e a forma como nós, enquanto coletivos, vivemos e que vai ser, como eu costumo dizer, e não sei, gostava de saber a tua opinião também, porque apesar da conjunção ser exata no dia 21 de Abril, para mim é uma semente que é colocada e que se vai repercutir nos próximos anos. Claro. Ou, Uhum. ou seja, não é Eu uma também coisa concordo que às contigo, vezes. exatamente, não é? Não é instantâneo, né? Tudo acontece dia 21 e depois dia 22 já não há nada durante Júpiter, não é isso? Não será uma Exatamente. ideia contínua, não é? É isso mesmo. E isto eu acho também importante, porque eu não sei se te acontece contigo, mas pelo menos comigo e com as pessoas às vezes com quem vou falando, obviamente, através do perfil também, os meus clientes e tudo mais, às vezes já há aquele conceito errado, que as coisas em termos de astrologia, ai, lá está mesmo o eclipse, vai acontecer naquele dia, então alguma coisa vai acontecer naquele dia. Não é assim, não é? Não é assim que funciona. Ou seja, não quer dizer que aconteça nada. Dia 21 vai acontecer alguma coisa. Ok, em todo o mundo acontecem sempre coisas, obviamente, não é? Mas não tem a ver com isso. Isto é uma energia que já está a ser semeada, ok? Porque nós já estamos a sentir a conjunção a aproximar-se. É exata, de facto, naquele dia, mas vai marcar os próximos anos. Até eles voltarem a se encontrar, mal ou bem, eles estão a fazer o seu trabalho. Ou seja, vão mudando as estruturas, não é? E, portanto, vão mudar esta estrutura, lá está, tudo o que esteja a ver com o trabalho, estruturas familiares, estruturas territoriais. Portanto, tudo isto obriga-nos a todos, enquanto coletivo, a sair de uma zona de conforto também. E, portanto, isto vai acontecer ao longo dos próximos anos. Agora, claro, marca este ano, marca, claro que sim, mas vai marcar também todo o resto, não é? Há aqui um desenvolvimento, as coisas não acontecem de um dia para o outro, portanto, as energias vão-se aqui manifestando. E pronto, e isto abre aqui a parte, não é? De olharmos para a história, se calhar, não é? E de pensarmos, ok, então vamos lá pensar, o que é que aconteceu há 80 e tal anos atrás e ainda mais atrás, quando houve estas conjunções de Júpiter com Urano em Touro. Então vá, que é isso que eu trago aqui. Então vá, vou Vamos lá mostrar. explorar isso. Exatamente. Então, olha, eu começo aqui pela uma das mais antigas, não é? Pai, só fui ver as duas mais antigas, até porque depois, quanto mais para trás vamos, menos informação tens, não é? Ou seja, já é difícil perceber o que é que aconteceu de facto, salta-te assim um elemento histórico, mas já não tens grandes detalhes, está bem? Então, pronto, eu acho que é sempre mais rico, de alguma forma, olharmos para aquelas que foram as duas últimas. Então, a primeira de todas aconteceu em maio de 1858, está bem? A 23 de maio de 1858. E até trago aqui um mapazinho, não é? Que era para a gente olhar no fundo aqui para o mapa. E, portanto, se fores ver, a conjunção deu-se aqui aos 29 graus, ok? E o Sol, se fores ver, estava a 1 grau de Gêmeos, ok? O que, obviamente, faz também, nós temos aqui no fundo, Júpiter e Urano acabavam por estar combustos pelo Sol, neste caso, está bem? Havia aqui uma combustão, o que retirava também algum poder, no fundo, a todo este processo de mudança que estava a acontecer. O que é aqui importante se nós também percebermos? A Vênus, não é? Ou seja, se fores pensar, já que Júpiter também estava aqui em Touro, e nós estamos a falar Júpiter e Urano estavam em Touro, e portanto sabemos que Touro é regido pela Vênus, a Vênus andava aqui em Gêmeos, nesta altura, está bem? E portanto tudo o que tivesse a ver com comunicações, o que não deixa de ser também muito engraçado, porque se olharmos para aquilo que aconteceu na altura, o que é que tu tiveste mais marcante naquele ano? Atenção, eu trago o que marcou aquele ano, mas já sabemos que isto marcou os próximos anos, não é? Pronto. Mas tiveste a teoria da evolução de Darwin. Queres coisa mais ligada ao Urano do que a teoria da evolução de Darwin a surgir? Eu acho que é Eh, incrível, não é? Portanto, acho que é mesmo, sabes, quando eu estava à procura disto, pensei, isto é que é Namus, isto é mesmo Urano, não é? E Vênus, Gêmeos, não é? Esta ideia de perceber racionalmente, não é? Como é que as espécies evoluíram, é uma coisa mesmo Urano, esta conjunção com a Vênus em Gêmeos, incrível. Tal e qual, tal e qual. Portanto, é muito giro, não é? Eu acho que quando nós olhamos aqui para a história e depois percebemos aqui algumas componentes importantes. Por exemplo, eu trouxe inclusivamente as aparições de Lourdes, porque se fores ver Neptuno, nesta altura também estava em peixe, como está este ano. Ou seja, não deixa, por isso é que eu digo, nós, quando olhamos para uma conjunção, não podemos ignorar tudo o resto, não é? O que é que não é, estava a acontecer? O que é que o mapa nos mostra, não é? E eu achei também importante, porque de facto, imagina, nós estamos com Neptuno em peixe.
E nós sabemos também que estas conjunções e tudo o que implique Urano, lá está associado ao ar, mal ou bem. Se tu pensares uma aparição, é qualquer coisa que parece que vem dos céus, não é? Algo inesperado que vem dos céus. Depois, associado a Júpiter, a fé, a religião, não é? Portanto, imagina, com o Neptuno em peixe, a fortalecer ainda mais esta questão da do fé, da transcendente, não é? religião, não é? É uma Então forma tiveste da as aparições. transcendência. Não é? Já Incrível. viste, não deixa de ser muito engraçado. Portanto, a marcar aqui este ano. Tanto que, e nós já vamos ver para este ano também, há esta grande possibilidade, porque repetes no fundo esta energia, não é? De Neptuno em peixe e esta conjunção, de poder haver coisas do céu. Pronto, não é? De alguma forma, do espaço também, não precisa ser logo tudo o que tenha a ver com fé e religião, mas de facto, coisas do espaço, mas coisas de fé também, obviamente, claro que sim, para o bem e para o mal, inclusivamente atentados em nome da religião, também já vamos ver isso, não é? Com toda a energia que esteja ali, mas este ano, de facto, e por isso é que eu trouxe as aparições, porque achei que é também um evento muito interessante como é que esta expansão desta conjunção, que são coisas no fundo inesperadas, que possam vir do céu, associadas à fé e à religião, com o Neptuno em peixe, a fortalecer ainda mais este tema da fé e da religião. Mas depois, como estavas a dizer também, olha, eu pus aqui a questão do cabo telegráfico, o primeiro cabo telegráfico transatlântico, não é? As comunicações, a Vênus em Gêmeos, não é? A regente, não é, de Touro, a falar também da comunicação, não é? E portanto achei aqui também muito interessante, porque tens aqui vários eventos que parece que tocam aqui em diferentes possibilidades, porque isto também é importante que as pessoas entendam que nós, quando temos este tipo de conjunção, e olhamos para o mapa como um todo também, não existe apenas uma possibilidade. Existem inúmeras possibilidades, ok? Lá está. A conjunção só por si não é boa nem é má, ok? Pode trazer coisas que às vezes são mais densas, mas também pode trazer coisas incríveis e evoluções incríveis. E não é só dizermos, só podemos ter isto ou só podemos ter aquilo. Não. É um mix, não é? Nós estamos aqui a ver que havia um mix de coisas a acontecer, inclusivamente, por exemplo, em Portugal, infelizmente, o que aconteceu, por exemplo, deu-se com um sismo, um abanar da estrutura. O sismo de Setúbal, com uma magnitude 7,1, foi, depois do terrível terremoto de 1755, um dos mais fortes que nós tivemos em Portugal. E, portanto, às vezes também é importante, lá está, tens aqui um evento que é menos, positivo, que eu nem gosto muito de usar esta expressão, que é um sismo, mas tiveste, por exemplo, a teoria da evolução, as aparições, o cabo telegráfico do transatlântico, portanto, tens um mix de coisas a acontecerem. E também vale a pena, se calhar, Elizabeth, nós percebermos que, se calhar, através de obviamente, um sismo não é propriamente uma coisa harmónica, não é? Que traga, realmente é tenso, mas se calhar, a partir daquele ponto, constrói-se com mais preceito, se calhar, a evolução na questão da construção. Então, muitas Sem vezes, um dúvida. evento que, numa primeira análise, pode ser extremamente desafiante, em perspectiva no futuro, pode salvar milhões de vidas, não é? Então, se calhar, para quem está a viver aquilo é muito desafiante, mas para as pessoas que vão beneficiar daqueles conhecimentos, vão ser extremamente interessantes. Então, é isso que estás a Sem dizer, a dúvida. perspectiva do desafiante é muito subjetiva, depende do ponto de vista de onde é que tu estiveres a olhar. Sem dúvida, Diogo, e sabes que nós vamos ver isso a seguir com a segunda conjunção, que deu-se em 1941, no período da Segunda Guerra Mundial. E, inclusivamente, vamos ver o papel da Vênus, de facto, ali, porque foi fundamental, porque vamos ver que aconteceram coisas, de facto, que a curto prazo, como estás a dizer e bem, pareciam terríveis, mas que depois, quando agora nós olhamos para trás, pensamos, agora eu compreendo o papel da Vênus aqui, porque de facto ela estava, lá está, a semear qualquer coisa e a haver uma mudança que mais tarde se manifestou com o fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, lá está, é preciso. Às vezes um evento pode ser muito mau quando tu só estás naquele momento a olhar para ele, mas de repente quando te afastas e vês que a longo prazo, se calhar, trouxe possibilidades, como tu dizes, neste caso o sismo, de reconstrução, de melhoria, de. Percebes? Portanto, nunca devemos limitar-nos a uma visão circunscrita do evento em si, porque muitas vezes mais tarde depois acaba por trazer aqui coisas que não sejam assim tão más, não é? Pronto. Maravilha. E depois trouxe aqui, não sendo no ano, mas achei muito relevante, até porque anda agora muito, andamos todos, ou pelo menos não sei se tu tens ouvido, mas eu pessoalmente só falo, ou só ouço falar das tempestades solares, porque estamos num pico de tempestade Sim, sim, solar, sim, não sim, é? sim, sim. Também, e depois, lá está, como eu estava a dizer, isto marca não só este ano, mas no ano a seguir, curiosamente, ou coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, mas em 1859 tiveste o evento Carrington, a maior tempestade solar que existiu. Portanto, é assim, não deixa também de nos mostrar que de facto esta conjunção de Júpiter e Urano, e volto a dizer, Urano está muito associado ao espaço,
não é? E, portanto, tu teres esta expansão, poder também, uma das consequências ser uma maior tempestade solar, eventos de tempestade solar. E, de facto, este ano estamos no pico, outra vez, de tempestades solares. Sendo que a diferença é que em 1858 não tinhas a dependência de energia elétrica como tens hoje em dia, não é? Portanto, os impactos hoje Portanto, em dia seriam são. muito mais desafiantes, não é? De alguma forma, isso estás a dizer, os impactos. Hoje em dia, se houver uma tempestade solar, pronto, vai ser uma situação mesmo muito complexa, não é? E nós é que às vezes estamos mais afastados. Eu não sei se tens acompanhado, eu acompanho muito às vezes o que acontece nos Estados Unidos, e eles já passaram este ano, inclusivamente, por várias zonas que ficaram sem sinal de rádio, sem sinal de telefone, e portanto houve muitas disrupções já a acontecer nos Estados Unidos em termos de telecomunicações, e portanto nós é que às vezes estamos aqui no nosso, vá, mundinho, não é? E não nos apercebemos que isto já não é, são coisas que não são noticiadas em Portugal, não é? Porque para nós não é relevante, mas de facto, para quem acompanha mais aquilo que acontece no mundo, tu começas a perceber que mal ou bem isto vai tendo estes impactos. E isso também é importante referir, porque às vezes as pessoas têm esta ideia que, por exemplo, a tempestade solar a acontecer afetaria o mundo inteiro. Pode não afetar o mundo inteiro, pode de facto ter um impacto aqui num país, noutro, noutras situações, não quer dizer que seja agora aquele evento global de vamos ficar com os 3 dias de escuridão e é o apocalipse e caminhamos para o fim do mundo. Desculpa eu estar aqui a dizer isto, mas é porque não sei se tu tens já ouvido, mas eu pessoalmente este ano parece que de repente voltaram a surgir todas essas histórias do apocalipse, não é? Do fim do mundo e de. Acho que as pessoas também estão a associar já agora, vou aproveitar de dizer isso sobre o eclipse, não é? Parece que o eclipse realmente é um eclipse tenso, não é? A dinâmica é de transformação, de profunda mudança, mas há pessoas que vai ser o fim do mundo nesse dia e outras pessoas vai ser o primeiro dia da vida delas no mundo. Então, claro que não é. Há pessoas que desencarnam, há pessoas que encarnam nessas transições, como em todos os dias do ano. Então, não é Tal preciso. e Acho que nos qual. Estados Unidos está a haver muito essa energia de medo, de vem, sei lá bem, um momento final, de juízo final, etc. Sim, Mas é preciso manter serenidade, se calhar é bom deixar esta mensagem, não é? É preciso sem manter a dúvida. serenidade e perceber que claramente que há momentos mais tensos. Só vou aproveitar e dizer isto, se calhar agora, Elizabeth, há momentos mais complexos, mas não quer dizer que sejam disruptivos do ponto de vista de uma coisa mesmo muito complexa. Não é? Há Sim. mais tensão no ar, claro que há. Mas isso não quer dizer que estejas a chegar a uma situação de apocalipse, não é? Como as pessoas começam a ter medo, vamos ter calma, não é? Aliás, eu acho essa mensagem fundamental e tenho falado dessa mensagem das pessoas não terem medo, até nas lives e tudo mais, exatamente por isto, porque acho que as redes sociais, sobretudo algumas até, não é? Que alimentam muito esta componente quase de medo, de começares a associar o eclipse, como estavas a dizer, e bem, a qualquer coisa assim catastrófica e que seja assim terrível. Eu acho que assim, o medo não ajuda ninguém, sabes? Porque o medo bloqueia-te. Não é? Tu deixas de Claro. conseguir raciocinar de forma correta. Ainda para mais estamos com o Mercúrio retrógrado, também não ajuda nada, não é? Portanto, imagina, eu acho que tu não controlas o que acontece no mundo e coisas no mundo acontecem todos os dias. Ainda agora tivemos um terremoto também em Taiwan, não é? E há terremotos, este foi falado, mas há terremotos a acontecer todos os dias, por exemplo. Há todos os dias algum evento menos positivo a acontecer. Nós não conseguimos controlar esses eventos e, portanto, não vale a pena estarmos a pré-ocupar a ocupar a nossa mente com este tipo de assuntos dos quais tu tens zero tipo de controle. É muito mais importante tu olhares para a tua vida individual e de facto aí sim ganhares controle sobre a tua vida e poderes ser co-criador daquilo que tu queres, não é? E tentares utilizar inclusivamente a astrologia a teu favor, para tentares tirar aqui os maiores benefícios e fazeres estas mudanças tão importantes na nossa vida individual, do que exatamente nos estarmos todos a preocupar com situações que já acontecem diariamente. Essa é que é essa. Diariamente há coisas a acontecer no mundo. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a associar, quer seja o eclipse ou a conjunção, ou o que quer que seja, com um pensamento catastrófico. Porque, de facto, lá está. O que quer que seja que possa ou não acontecer, acontece todos os anos há situações. Se nós formos a pensar, o ano passado, lá está, tivemos o surgimento do conflito entre, de facto, Israel e o Hamas, ali a Palestina, não é verdade? Portanto, há sempre coisas a acontecer no ano anterior, acho que foi no ano anterior que começou o conflito com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, estás a ver, lá está, todos os anos há coisas a surgirem. E sempre muito complexas. Vale a pena reforçar isso. Nós já estamos aqui acho que a função, mesmo aqui do canal, é trazer consciência e perceber assim, mesmo no vídeo da previsão de março, de abril, perdão,
estamos a dizer exatamente, é um mês tenso, é um mês tenso, não vale a pena estarmos aqui a dizer que não é Claro, um mês tenso. Há vários eventos muito com tensão neste mês. Agora, isso não devemos inibir do medo, por exemplo, ser assim, olha, se calhar é um mês que eu devo manter mais serenidade, tentar manter mais tranquilidade, não entrar em conflitos, não tentar. Pelo menos é a perspectiva que eu tenho, não sei se concordas comigo, Isabel, tentar usar concordo. essa informação, dizer assim, se calhar não é um mês para deixar-me levar pelos meus instintos, já que o sol está todo em carneiro, Uhum. não é? É uma ideia que se calhar um mês que eu preciso respirar mais vezes e fazer um yoga e tentar apaziguar o meu fogo interior, para não entrar neste caos que naturalmente associado, mas quando digo caos não quer dizer que seja um caos social, caos da energia, caos da discussão, da tensão, do conflito, que muitas vezes as pessoas, basta hoje em dia, não é? Se calhar as pessoas estão com menos paciência, ou estão com menos calma e serenidade para ouvir o outro, mas ninguém consegue chegar às ideias tranquilamente, as pessoas entram numa discussão muito rápida, e isto pode ser uma ilustração perfeita desta energia de carneiro. Então, É isso é mesmo. usar a informação a nosso favor e não contra nós, amedrontar-nos, porque isso não faz sentido nenhum. É isso Por mesmo. Eu exemplo, acho não que isso é é? o poder da É astrologia, isso, é o não é? poder da Usar informação, exatamente. isso mesmo. E é isso. Ganhas Vamos então explorar outra data, Elizabeth. Então, Não, eu ver quando é estava-te que a dizer a que outra ganhas conjunção consciência, não é? durante Tu ao ganhares Júpiter. consciência acabas por poder atuar. E isto é o fantástico. Eu costumo dizer muitas vezes às pessoas que a astrologia tem esta grande vantagem que é, ao ganhares consciência, estás a ampliar o teu campo de atuação. Porque aí já podes agir de outra forma. Quando tu não tens consciência, vais às cegas, não é? Ou seja, não Exatamente. sabes. E lá está, se existe uma energia mais tensa, e tu não sabes que essa energia mais tensa está a existir, se calhar vais perder paciência mais depressa. Podes criar conflitos em casa mais rápido, podes criar conflitos no trabalho mais rápido. Quando tu tens consciência, e como tu dizes, o mês de abril vai ser um mês com uma energia mais tensa, podes então exatamente, lá está, pensar. Não, então eu vou tentar ter mais calma, vou tentar não me precipitar, vou tentar pensar antes de agir e, portanto, vou engolir, respirar 20 vezes se alguém me chatear e vou É evitar o melhor. conflito, não é? E portanto eu acho que É isto é sempre. tão, eu se calhar sou suspeita, e se calhar tu também és suspeito porque somos ambos astrólogos, não é? Mas eu acho que isto é tão benéfico para a nossa vida, tu teres esta consciência e poderes então começar conscientemente a atuar e a pensar, não, eu não me vou deixar levar por esta energia, eu vou contradizê-la. E o contrário, quando tens uma energia muito mais fluida, pensares, olha, vou tirar benefício. Se tenho aqui, até no meu mapa individual, um excelente trânsito a acontecer que beneficia, vamos imaginar, a minha comunicação no trabalho. Então é mesmo agora que eu vou fazer uma apresentação ali à administração, que é para Exatamente. brilhar e tirar daqui benefícios, não é? É Pronto. isso mesmo, é espetacular. E vamos então explorar outra data de quando é que houve Vamos outra sim, conjunção de Urano-Júpiter. vamos sim, senhora. Vamos aqui para 1941. Ok? Que foi a outra, a mais recente, está bem? Ora bem, esta mais recente não é de estranhar, 1941, Segunda Guerra Mundial, não é verdade? Estávamos aqui na Segunda Guerra. Eu acho engraçado esta aqui, mais do que a outra, está bem? Porque é que eu digo que acho que é engraçado? Enquanto que a outra tinhas ali Neptuno em peixe, mas por exemplo, esta se fores ver, eu coloquei ali no fim, que houve também um eclipse, está bem? Solar anular, também em Carneiro. Antes, ali em março, isto aconteceu em maio, mas em março também tiveste aqui um eclipse nesta energia, neste eixo de Carneiro Balança, como nós estamos a ter este ano, está bem? Mas o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial, portanto, inúmeros acontecimentos, claro. Eu não ia trazer, este foi um ano recheadíssimo de acontecimentos a nível global, não trouxe todos, trouxe aqueles que eu achei que eram bastante relevantes, nomeadamente, lá está, estamos a falar de territórios e de uma guerra por territórios, por poder, não é? Mal ou bem, e portanto falamos outra vez de touro, e aqui não há como deixar de olhar para o facto de teres ali uma energia muito lá está, de conquistar terrenos, que era isto que estava a acontecer. A Alemanha invadiu a União Soviética neste ano, mas ao mesmo tempo, trazendo aqui uma coisa diferente, não é? Também foi o início da construção do Pentágono. Ok? Portanto, aqui lá está, outra vez touro, não é? Tudo que seja material. Muito engraçado. Também foi aprovado, foi o ano da aprovação do projeto Manhattan. E se nós pensarmos bem, dando aqui o contexto, o que era o projeto Manhattan? Foi o projeto da bomba atómica depois. Bomba atómica, ar, explosivo, Urano, não é? Tem tudo a ver, é outro tema muito associado a Urano, a bomba atómica, ok? E para mim, um dos, se calhar, eventos mais importantes do ano, que foi o ataque a Pearl Harbor, que também é muito exemplificativo, um ataque surpresa, Urano, inesperado, não é verdade? Obviamente que teve impactos materiais, touro,
ok? Mas que veio trazer aqui uma reviravolta. Eu há bocado dizia-te aqui da importância da Vênus, está bem? Porquê? Porque se tu olhares aqui para a Vênus, enquanto que no outro, e eu vou só passar aqui para mostrar, ou seja, a Vênus estava onde? Estava em Gêmeos. Neste caso, a Vênus estava cheia de força em Touro, ok? Já que ela rege Touro. E portanto, ela até estava cheia de força. O que tu até poderias ponderar assim: que estranho, um ano de tanta guerra, de tanta coisa a acontecer, e a Vênus ali cheia de força. Ah, então, mas a Vênus não é a pequena benéfica? Não é a deusa do amor? Então, mas como é que a Vênus aqui, cheia de força, afinal atuou? Vamos pensar no ataque a Pearl Harbor. O ataque a Pearl Harbor foi o momento, até então, os Estados Unidos estavam neutros na Segunda Guerra. Foi com o ataque a Pearl Harbor que os Estados Unidos juntaram-se aos aliados. E lá está o tal big picture, a grande perspectiva. Agora olhas, é verdade, o ataque criou, foi terrível em termos daquilo das consequências. Mas se não fosse a reviravolta do ataque a Pearl Harbor, e a Vênus, se calhar, a querer trazer o benefício mais a longo prazo para a guerra, se os Estados Unidos não se tivessem juntado aos aliados, qual é que teria sido o desfecho da Segunda Guerra Mundial? E, portanto, lá Falámos todo está. alemão. Neste momento estamos todos a falar alemão, nesta altura do campeonato. Sim, portanto, lá está. Mas isto, Diogo, onde é que eu queria trazer? Porque foi muito importante aquilo que tu disseste, que é muitas vezes os efeitos não são imediatos. E poderia haver este risco de tu olhares para esta Vênus e pensar assim: "Então, mas a Vênus estava aqui cheia de força e houve um ano de tanta destruição." Mas se calhar a Vênus atua também, sabes, é um bocadinho como se soubesse melhor, não é? E dissesse assim: "Não, espera lá, isto tem que acontecer para eu trazer um bem maior depois a seguir", não é? E portanto, é um facto que aconteceu um evento destrutivo, o ataque a Pearl Harbor, mas se não fosse este ataque, os Estados Unidos não se teriam unido aos aliados. Portanto, não sabemos qual teria sido a consequência, está bem? Aqui outro tema importante, se fores ver, em termos de elemento, e eu no outro há bocado não falei, mas aqui o elemento predominante, de facto, era terra. E, portanto, não há dúvida, era tudo a ver muito com este ataque de territórios, estás a perceber? E, portanto, o elemento mais poderoso que havia aqui era, de facto, terra. No entanto, lá está, com uma energia muito bélica, tinhas também um eclipse neste eixo de Carneiro-Balança, tal como nós temos, não é verdade, este ano a acontecer. Na conjunção anterior, se tu fores a ver, o elemento que estava ali muito mais potente era o do ar, que mais uma vez está muito ligado a estas coisas que eu trouxe, com a teoria da evolução, as aparições, já viste tudo muito mais relacionado com o ar. Portanto, é engraçado nós também olharmos às vezes para a predominância do próprio elemento, o que é que estava ali mais marcado. E, portanto, houve aqui muito esta marca territorial ao longo de 1941, e não só, nos anos a seguir, lá está a conjunção, e isto é outro tema engraçado, se fores ver, a conjunção acontece, dá esta reviravolta na Segunda Guerra, com a junção então dos Estados Unidos aos aliados, e o que é que tu vais ver nos próximos anos? A tal mudança da estrutura da própria guerra, em que de repente a Alemanha começou, de facto, a não ter tanto poder, em que de facto começaram os aliados a ganhar campo, portanto tens a tal reviravolta, mas não é uma reviravolta, lá está, imediata, não é? É uma reviravolta que vai se dando ao longo dos anos, até depois o desfecho da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, é isto que nós também temos que ter em conta, que, mais uma vez, é a conjunção acontece num determinado ano, mas os seus efeitos continuam durante os próximos anos, não é? Pronto. E agora, vamos falar de 2024? Vamos embora. Bora lá, 2024. Olha, começo pelos elementos. Como vês, este ano mesmo assim não está tão evidente em termos de pesagem de elementos. Temos aqui, de facto, terra e água. Naquele caso, no dia, está bem? No dia exato da conjunção, porque o mapa que levantei veio para o dia exato e aí já estás com o Sol em touro também. Portanto, já não tens ali o Sol em Carneiro, já está em Touro e, portanto, já está ali também com um peso importante. Seja como for, e como eu dizia, nós este ano não podemos retirar esta conjunção do contexto todo de Abril. Não é? E, portanto, o que é que tu tens? O mês de Abril, olha, começou logo com Mercúrio retrógrado, não é? Que vai estar ali até dia 25, sem dúvida, mas tens este grande eclipse, um eclipse solar total neste eixo de Carneiro, Balança, e portanto Carneiro não deixa de ter aqui uma energia muito de fogo, não é? E de ação, e de guerra, mal ou bem, não é? De conflitos. Tens também, e eu não consigo deixar de falar do cometa, porque eu acho que também é muito relevante, porque este cometa, o cometa Pons-Brooks, vai estar a passar pelo Sol, está bem? Exatamente no dia do eclipse, portanto ele é, inclusivamente é visível no dia do eclipse porque ele vai estar a passar pelo Sol, ok? Este cometa, historicamente, não sei se já foste ver o que é que acontecia quando este cometa passava. Por acaso não conhecia, este cometa não é uma coisa nova para mim.
É nova! Oh, É nova, é olha nova. Diogo, olha Diogo, se fores à parte histórica do cometa, sendo desde que ele foi descoberto, acredita, vai-te dar aqui umas informações muito relevantes. Porquê? Porque o cometa, ele é visível a cerca de cada 71 anos, ok? Pronto. E sempre que ele passou, vai trazer aqui uns grandes processos transformativos, ok? Sempre. Sobretudo associado a eventos de fenómenos naturais, ok? E portanto trouxe sempre aqui componentes grandes, sobretudo nos Estados Unidos, coincidência ou não, está bem? Mas aconteceu, posso dar só este exemplo, quando o cometa passou, foi quando houve um dos maiores sismos numa localização que se chama-se New Madrid, nos Estados Unidos, que já agora o eclipse vai passar em cima dessa zona. Eles têm uma faixa sísmica nessa zona de Nova Madrid e, portanto, o que é que aconteceu? O sismo foi tão intenso, vê tu bem, que criou um lago gigante que existe hoje em dia. Portanto, com as fissuras que existiram na Terra, destruiu florestas, destruiu tudo, fez com que o rio andasse ao contrário, portanto, para veres a movimentação forte que aconteceu. E não foi só este, mas pronto, não estamos a falar do cometa, mas acredita, se fores ver historicamente, sempre, desde que o cometa foi descoberto, o que é que acontecia naqueles anos, houve aqui um impacto em termos de fenómenos da natureza, percebes? E portanto é impossível tu não olhares para este cometa. A importância dele estar a ser, porque ele vai ter aqui, ele vai ser visível entre abril e junho, sendo que em abril é o momento mais próximo do Sol e em junho o momento mais próximo da Terra, ok? E portanto, no eclipse é o momento mais próximo do Sol, ok? Portanto, é quando ele está mais visível da parte do Sol, ok? Os cometas não deixam de ser mensageiros, não é? Trazem qualquer coisa com eles. Não é? Em termos astrológicos, é assim que o cometa muitas vezes é visto. E, portanto, nós não podemos aqui retirá-lo desta equação e deste processo todo de mudança. E, sem esquecer, que no dia 10, muito perto, e já estás a sentir no dia 8 do eclipse, a conjunção de Marte e Saturno, não é? Esta já não é assim uma conjunção tão extraordinária. Marte vai fazendo aqui, obviamente, é um ciclo mais curto, mas seja como for, quando Marte e Saturno se juntam, não deixam de trazer aqui, às vezes, algumas restrições, limitações, não é? Não traz, afinal, mal ou bem, pela astrologia, eles são considerados maléficos, não é? Por mais que eu não goste de os associar só assim, não é? Mas Mas se calhar vale a pena explicar esta ideia de maléfico, se calhar tem a ver com aquilo que não é, é por contrário à vida, não é? A vida, por exemplo, Saturno é limitador, não é? Esta ideia de limitação da vida, do crescimento e tudo mais. Enquanto os benéficos têm mais essa ideia daquilo que sustenta, daquilo que prospera, daquilo que facilita a vida a acontecer, enquanto o Marte e o Saturno são entendidos como aquilo que retrai, de uma forma, essa expressão mais natural e mais harmónica da vida. E então, sim, mas isso é muito importante tu perceberes, mesmo que tenha essa classificação de benéficos e maléficos, não quer dizer que tudo o que eles representam é mau e nem tudo o que o Júpiter nem, e o Vênus é bom, não é? Há uma diferença importante de perceber entre a classificação e depois o significador, não é? O que é que eles representam no mapa. tal e qual. É isso mesmo, Diogo. Eu acho que isso é muito importante e por isso é que lá está. Eu nem gosto de chamá-los nem de maléficos nem de benéficos, porque depende muito. Agora, uma coisa é certa: quando tu tens este encontro em peixes, ainda para mais, que também está aqui muito ligado à temática da água, e aliás, não sei se te apercebeste, mas estamos a chegar perto do eclipse, não é? E o que é que aconteceu? Entretanto, pelos vistos, também tiveste aí uma embarcação na água com incêndio. E é engraçado nós, neste momento, estarmos com fogo e água e o fogo e água ter-se manifestado assim, não é? Um Portanto, ferry boat, não é? Pegou fogo, houve aquele sim, barco que bateu na ponte, não é? Então, a temática da água também a nível temos aquela coletivo, não é? guerra na água no Médio Oriente, não é? Que dizem lá que. Então, a água está a ganhar uma predominância que é muito grande, não é? Nesta fase do ano. Sim, sem dúvida, não é? Portanto, não deixa de ser interessante. E obviamente que este encontro também tão perto, que já estás a sentir ali perto do eclipse, não deixa de trazer aqui momentos, lá está, que já estamos a assistir. É o que eu digo, já nem precisamos de olhar para o futuro, já aconteceram estes eventos, que são exemplificativos do que é que estes encontros muitas vezes podem trazer. E depois então tens o quê? Tens então a conjunção, não é? No dia 21. Não é? Que dá-se ali esta conjunção. O que é que eu acho interessante também nós olharmos para isto? É que de facto quando esta conjunção, lá está, a Vênus vai estar onde, não é? A Vênus vai estar em Carneiro. Nós sabemos que a Vênus não gosta de estar em Carneiro, não é? Está exilada, coitadinha, não é? Portanto, a Vênus aqui é como se costuma dizer, é como os reis de antes quando eram exilados, não é? Iam lá para outro país qualquer e ficavam distantes.
e afastados. Portanto, ela não se manifesta tão com as suas características naturais, não é? Portanto, ela pode trazer inclusivamente aqui uma inquietude, uma irritação, não é? Ou seja, ela, coitada, não está nada bem. E depois se tu pensares, o Marte, não é? O Marte depois está ali em peixe, onde a Vênus se exalta. Isto parece que andam ali os dois, cada um, não é? Aqui quase em sítios Por opostos. acaso, A explicação. uma recepção mútua por exaltação e regência, não é? Tem assim uma combinação gira ali. É, não deixa de ser, não é? E depois não podemos esquecer, e eu acho que isto também é muito importante, eu pelo menos valorizo muito a parte do eixo nodal. Porque independentemente aqui das mudanças que sejam-nos pedidas este ano e que possam aqui acontecer, este eixo nodal também te está muito, sobretudo o Nodo Norte, a pedir-te esta coragem de iniciar o quê? Iniciar estas mudanças, quer seja a nível coletivo, quer seja a nível da nossa vida individual. Só que estas mudanças não vão ser fáceis, porque lá está, qualquer mudança implica sair da tua zona de conforto. E se fores ver o Kiran, isso que é importante aqui perceber que o Kiran também é uma figura mitológica, não é? E que fala muitas vezes da nossa ferida, quer seja enquanto coletivo, quer seja a nossa ferida individual, cujo objetivo é curarmos. Porque esse é que é o objetivo do Kiran, é fazermos a cura das nossas feridas, não é? E aqui também é uma ferida de quê? De iniciação, não é? De coragem. E, portanto, estas feridas também estão aqui a ser todas elas ativadas, mas para as conseguirmos curar. Então, o que eu acho interessante, lá está, é que tu, quando tens esta conjunção que, no fundo, vem abalar aqui a nossa estrutura, e que vem trazer, quer seja uma incrível inovação tecnológica com a inteligência artificial, mas quer seja de facto às vezes algo inesperado que possa acontecer em termos dos conflitos que estão a existir, não é? Quer, sobretudo porque tens o Mercúrio retrógrado, isso significa muitas vezes que tudo tem a ver com até acordos que tenham sido feitos anteriormente, se calhar a coisa já não vai correr tão bem, ou há um voltar atrás, há um retrocesso, ok? E tudo isto que tem a ver com a guerra, no fundo, e com estes conflitos que estão a existir, também pode haver quase um retrocesso, não é? E pode haver aqui as coisas a atingirem, no fundo, um escalar de violência ou de conflito um bocadinho mais aceso, não é? Pronto, ou assim diferente. Mas depois, por outro lado, é importante percebermos que isto também há aqui uma espécie de pedido de nós, todos nós a nível individual, termos coragem para avançar para estes inícios, seja esses quais foram os inícios na nossa vida individual e enquanto coletividade. Um início que nos pede muito o termos esta coragem de avançar, de agarrar na nossa vida, levarmos isto para a frente, porque Marte não é só guerra. Marte também nos fala disto, era um corajoso, por isso é que ele era o guerreiro, era um corajoso, ele dava o corpo quase às balas, não é? Salvo seja. Portanto, ele ia para a frente da batalha, não é? E se nós olharmos isto na tal vertente mais fluida, é tu teres esta coragem. E eu acho que isto é tão relevante a nível individual, que é nós olharmos de facto, primeiro, onde é que esta conjunção de Júpiter e Urano em Touro vai acontecer nos nossos mapas, em que casa, em que área de vida, não é? Que eixo é que estará aqui a ser impactado na nossa vida individual e termos esta coragem de darmos estes passos em frente, de fazermos a mudança na nossa vida, porque é isso que me está a pedir. São muitas mudanças a nível individual, são mudanças que lá está, a Touro está muito associado, ou a temas de trabalho, ou a temas familiares também, às vezes até lá está, ou mudar de trabalho, ou de facto é desta que eu vou comprar uma casa nova e vou fazer mudança da casa, ou é desta que eu vou dar o passo, sei lá, para assumir um relacionamento sério, ou oposto, chegou o momento de eu me divorciar que as coisas não estão bem, seja o que for, não é? Mas é a coragem de mudares a tua vida a nível individual. A nível coletivo, obviamente, temos aqui muitas energias. Nós já dissemos, e tu disseste também isso muito bem, que é um mês tenso. Está bem? E, portanto, claro que poderão haver aqui situações inesperadas, Urano fala disso. Não é? Fala de situações que às vezes nós não estamos a contar com elas. Estas situações inesperadas podem muitas vezes, como eu costumo dizer, repercutir-se onde a energia já existe, e por isso é que se calhar até naquilo que são conflitos já existentes, pode haver aqui situações de escalar de violência, ou quase de uma espécie de plot twist que acontece, sabes, a reviravolta, e há aqui qualquer coisa, e estamos a ver, eu não tenho acompanhado tanto, mas acho que houve aqui coisas também a acontecer no Irão, não foi? Houve aqui situações que também estão a surgir, eu É não tenho. muito. Nós estamos a passar um momento, a nível não é, da geopolítica, delicado. Não vale a pena nós acharmos que realmente é delicado. Amanhã hoje ouvi uma notícia que a Suécia decidiu instalar um porto, uma base militar da NATO no mar Báltico, salvo erro, que faz quase fronteira com a Rússia. Então há quer dizer, as fronteiras estão a ser redefinir, não é? As fronteiras do mundo estão a ser definidas. Eu acho que esta ideia que tu estás a trazer
de Urano-Júpiter em Touro ser uma definição de fronteiras é muito claro e basta ver, não é? Basta ver que está a salientar o mundo como se fosse de formas. Temos a NATO por um lado, temos a Rússia e a Federação Russa por outro, o Médio Oriente está um pouco indefinido, na América do Sul tem aqui, a América Central e América do Sul também está numa situação complexa, não é? O Brasil, tudo mais, não é fácil, mas essa definição de fronteiras, estas invasões, estas tentativas de ganhar território, estes reposicionamentos, pode ser realmente um ótimo símbolo, esta conjunção Júpiter-Urano, essa tentativa de redefinir horizontes, não é? De referir limites. E olha, sabes, outro tema que é importante é que o Urano também ficou muito associado, como eu disse, não é? Àquela questão da Revolução Americana. E há muito esta ideia do Urano associado também aos Estados Unidos. E não podemos esquecer que os Estados Unidos vai passar pelo seu processo de eleições, não é verdade? E, portanto, mesmo esta mudança e o tema de será que o Donald Trump e qual é a visão do Donald Trump relativamente a todo este conflito relativamente à NATO. Portanto, nós sabemos que isto está aqui tudo, não é? Sabes? É quase que tu sentes que a coisa está aqui a incubar, não é? Lá está, é tal semente. O que é que vai acontecer? Que mudanças é que vão aqui acontecer? Eu acho que é isso. E outra coisa que tu disseste, Elizabeth, que eu vou reportar é a capacidade de flexibilidade, né? Do ponto de vista pessoal, quem tiver uma percepção de apego, de que eu quero manter a minha vida como ela é, não estou disposto a mudar, provavelmente tem mais probabilidade, passando a redundância, de passar por processos e períodos mais desafiantes. Então, a todos nós está a ser pedido uma flexibilidade tremenda, não é? É preciso, se Incrível, é calhar, isso mesmo, Diogo. reforçar Eu acho que isso, não isso é é? fundamental. Eu dizia numa live passada que para mim 2 palavras-chave para este mês de abril, mais do que só a conjunção, mas eu nem diria só o mês de abril, é o ano inteiro, que é por um lado tu seres flexível, como tu estás a dizer, porque quanto mais, rígido tu fores, mais o embate é forte, não é? Mais te vai doer e, portanto, flexibilidade é fundamental e serenidade, paz interior, sabes? Mesmo. Porquê? Quando tu não tens aquela serenidade, não é? Há esta muitas vezes podes agir, hã, de forma precipitada, não é verdade? Impulsiva, claro, carneirenta, não é? De forma precipitada e de forma às vezes pouco clara. Aliás, o Marte tem peixes que às vezes é isto, é tu agires de forma pouco clara, não é? E portanto, todas as tuas ações às vezes são toldadas ali pelo nevoeiro, Claro. não é? E É com o mesmo Mercúrio isso. retrógrado até dia 25, ainda pior. Portanto, eu diria sempre, qualquer atitude que nós possamos ter na nossa vida individual, pelo menos aqui durante este mês de abril, é pensar 20 vezes quase antes, sabes? E com muita serenidade, com muita calma, com muita flexibilidade e pensar assim, lá está, pensar a longo prazo, que é, mesmo que me aconteça uma situação que eu não controlei na minha vida pessoal, ou seja, algo aconteceu, eu consigo controlar como é que eu vou reagir perante aquilo que me acontece. Essa é a parte boa do livre-arbítrio, que é, tu às vezes não controlas as situações externas, mas controlas a forma como vais reagir. Então, eu posso escolher, e entra aqui o meu livre-arbítrio, se eu escolho o caminho A, B, C ou D em termos de reação. E cada uma dessas reações vai ter depois uma outra consequência. Então, cabe a mim, esse é o meu poder. Eu acho que isso é incrível, tu sabes que tens esse poder. Eu escolho reagir desta forma. E, portanto, vamos todos escolher reagir de forma serena, com flexibilidade, e em prol do bem comum, que isto também é muito importante, não é? Dá Que é jeito a isso que o peixe, dá um botão em certo jeito. aquário nos pede, não é? Sim, sim, o botão em aquário, envia Olhar de para o peixe, bem né? comum. Não é? E portanto, também Exatamente. lá está, sem esquecer isto tudo. E portanto, olha, é isto. Eu acho que estamos aqui num processo que vai, por um lado, não deixa de ser muito semelhante à última conjunção de 1941, em que também tinhas aqui um processo de terra e territorial a acontecer, e portanto, todos estes temas a nível coletivo associados à terra acabam por estar aqui marcados, mas depois tens esta componente também da água aqui associada que nós já estamos a ver. Não é? E portanto, esta marca destas mudanças que vão aqui acontecer, eu acho que são mudanças que vão aqui nos marcar nos próximos anos, que vão marcar aqui mudanças estruturais na coletividade, quer seja por causa dos avanços tecnológicos que nós vamos ter em termos de inteligência artificial, mas novidades em termos do espaço também, quer seja em termos dos conflitos, mudanças que possam acontecer, mas depois, sobretudo, volto a dizer, essas nós não controlamos, mas controlamos a nossa vida individual e devemos então aproveitar, no fundo, estas energias para fazer as mudanças benéficas e aproveitar aqui a parte benéfica de Júpiter, não é? De expansão, para podermos expandir a nossa vida individual, para podermos mudar a nossa estrutura e poder fazer com que ela seja mais fértil. Afinal, Júpiter
também trazia essa fertilidade de alguma forma, não é? E portanto, esse é o nosso poder e é aquilo que nós conseguimos fazer com esta conjunção. E para isso, basta olhar para onde é que ela vai cair no teu mapa individual, não é verdade? E poderes então aqui perceber um bocadinho que áreas de vida é que estão a ser impactadas e como é que tu podes tirar esse benefício também para ti. E pronto, Que olha, é bom, isto. Eu. Elizabeth. Que bom, que bom. Eu acho que foi uma partilha maravilhosa também nessa ideia de consciência. E agora tenho uma pergunta para nós descobrir mais sobre a Elizabeth. Então, conta-nos mais, Elizabeth, o teu percurso na astrologia, se calhar queres destacar 3 ou 4 pontos para ti, tu consideras fundamentais neste teu percurso. Olha, pronto, eu sou aquela pessoa, vá, se calhar isto é comum, não é? Não sei, mas eu sou aquela Vamos pessoa que eu ver. não era muito. Eu era cética. Portanto, eu era a cética da astrologia, portanto, tenho que admitir que nunca, durante o meu percurso, eu acho que olhando para trás, nunca diria que teria estudado astrologia, está bem? Mas depois a vida, muitas vezes, com as pessoas que são céticas, não é? Coloca-te de facto isto, confronta-te. E no meu caso, surgiu como surgiu-me, se cá, como toda a gente, que pensa em ir a um astrólogo pela primeira vez, foi porque eu estava num momento muito confuso da minha vida. E tinha uma amiga minha que me dizia sempre: ai, vai este astrólogo, eu gosto imenso dele, vai, 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 vai. Mas não fui logo, acredita, isto andou-me aqui, lá está, os céticos, nem Resistir, a pensar, resistir. nem pensar. Mas depois, sabes, depois só pensei, o que é que eu tenho a perder? Não tenho nada a perder, pronto, vais e siga. E então, de facto, fui. E fui fazer uma consulta de mapa natal, não é? Pronto. E saí de lá em choque. Pronto, porque eu só pensei, a única coisa que eu tinha dito àquele astrólogo era de facto os meus dados, não é? Ele não sabia nada de mim, não, zero. E de repente aquele homem falou de mim como se me conhecesse desde sempre. E aquilo impactou-me de tal forma que eu saí de lá a pensar: não, calma, eu tenho que saber fazer isto, eu tenho que perceber isto para utilizar em termos benefício próprio, individual. Nunca na vida pensei que estaria a fazer o que estou a fazer hoje. Mas olha, começou assim. Começou assim, mas eu sempre tive, eu diria que isto é muito importante. A astrologia entrou também no percurso da minha vida. Eu estava a trabalhar no mundo empresarial e, portanto, eu trabalhei muitos anos numa vertente de marketing digital em grandes empresas e no fundo, eu já geria equipas e, portanto, tinha equipas a reportar a mim e eu já tinha feito, eu sempre gostei muito desta parte mais do ser humano, sabes, de estar atento ao ser humano na gestão das minhas pessoas também, da minha equipa. Então, eu já tinha feito certificações em coaching, em programação neurolinguística, portanto, eu já estava a fazer aqui um caminho na hipnoterapia também, já tinha feito formações e depois, de facto, depois desta consulta da astrologia, comecei a estudar astrologia. E pronto, fiz a formação de 3 anos, depois continuei sempre a fazer aqui várias formações, sobretudo no estrangeiro, fiz tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, para ir complementando. E isto depois, sabes, é um caminho que se torna natural na tua vida, porque sem querer, quase, não é? Paralelamente, eu ainda estava a trabalhar, já dava consultas, as pessoas já me vinham ter comigo, porque já tinham ouvido falar, depois é o palavra passa palavra, e portanto, de repente, também comecei a fazer, também sou hipnoterapeuta, comecei cada vez mais a explorar esta parte da hipnose clínica, porque faço isto em termos de hipnose clínica, e portanto, chegou um ponto, sabes, que tu já não consegues equilibrar quase as duas coisas na tua vida, não é? Portanto, transformou-se em algo natural. E mais recentemente, de facto, porque eu já estava a fazer, pensei que tinha aqui uma missão que tinha que ir mais além, porque eu sempre pensei que era muito importante trazer a astrologia de forma séria, credível, mas simples também, que as pessoas conseguissem entendê-la no discurso do dia a dia e não como algo que parece que só é reservado aos astrólogos, como se fosse assim uma coisa que estivesse acima. E então pensei, vou criar o meu perfil não tem muito tempo, o meu perfil tem 1 ano e meio. Ok? Não, realmente é um perfil que não tem assim tanto tempo, mas criei-o exatamente para tentar trazer este conhecimento de forma mais alargada às pessoas e por isso é que escolhi sem tabus, no sentido de simplificar. E, portanto, fazer a desconstrução daquilo que às vezes as pessoas acham que é tão complicado a nível astrológico, mas de facto não é. É uma linguagem simbólica que antigamente quase toda a gente conhecia e nós fomos perdendo-a. E, portanto, esta linguagem simbólica pode nos ajudar tanto e eu senti que tinha aqui um papel quase também ajudar as pessoas de forma mais massiva, trazendo este conhecimento para a vertente das redes sociais. E olha, é Que isto. bom. E então, se vocês quiserem acompanhar a Elizabeth na sua Instagram, vocês basta procurarem por Astrologia Sem Tabus. Agora vamos ver o Instagram da Elizabeth. E sigam-na lá, deixem-lhe uma mensagem, acompanhem. Elizabeth pontualmente fazes lives, não é, Elizabeth? Uhum, faço Volta e sim, meia estás senhora. live, faz umas lives, faz uns eventos. Então, se gostaram do trabalho da Elizabeth, sigam-na.
deixem mensagem, interajam, porque eu acho muito interessante uma coisa que também, eu, não sei, eu concordo, eu espero, acho que tu concordas com isto, Elizabeth, que a ideia, se nós passarmos a palavra uns para os outros, a astrologia, o entendimento astrológico vai crescer coletivamente, então não... Às vezes a pessoa, não, eu só sigo este trabalho deste astrólogo aqui focado. E se calhar, se nós seguimos outros perfis e conhecemos outras vertentes, podemos enriquecer a nossa perspectiva. E para mais quem não tem um conhecimento muito fundamentado, percebe que há várias diferenças, há várias posturas, há várias verdades. Então sigam os astrólogos portugueses e brasileiros e lusófonos, e também os estrangeiros, claro, não é? Mas agora neste canal é mais para a questão dos lusófonos. E valorizem, estejam nas lives, deixem mensagens, participem, porque assim a comunidade, o conhecimento astrológico vai crescer como um todo. E este É. conhecimento que está reservado a certas pessoas que estão mais ligadas a esta área pode se tornar mais abrangente, não é mais disponível e toda a gente beneficiar coletivamente. Eu acredito perfeitamente nisso, não achas, Elizabeth? Eu também, Diogo, acho fundamental e aliás tenho que te agradecer porque acho que estás a fazer um trabalho incrível também, porque eu acho que mesmo nós entre astrólogos, eu acredito muito na união dos astrólogos também entre si, não há concorrência aqui, o que há sim, eu acho que nós crescemos todos e aprendemos todos uns com os outros, porque não há aquela questão de um sabe mais do que o outro, são perspectivas, não é? E nós enriquecemos uns aos outros por esta comunidade e portanto eu acho que tu estás de parabéns também a tentar unir aqui esta comunidade de astrólogos e a trazer este conhecimento e eu acho que é importante também ressalvar isso e dar-te este mérito. Eu acho que o teu projeto é muito interessante e muito importante e concordo completamente contigo. Eu acho que é muito importante as pessoas seguirem vários astrólogos, verem diferentes perspectivas. Eu próprio faço e continuo a seguir inúmeras pessoas e há coisas que eu aprendo todos os dias, porque nós temos de ter humildade de dizer que estamos aqui numa aprendizagem contínua e, portanto, tal como eu aprendo todos os dias, talvez tu também aprendas todos os dias, e qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos de astrologia, vai começando a perceber e vai começando, se calhar, a poder utilizar esta astrologia em benefício próprio. E, portanto, eu acho que só temos é que partilhar, divulgar e ajudarmos todos uns aos outros. Perfeito, Elizabeth. Então, renovo o prazer em ter-te aqui, não é? Muito, muito, muito. Eu tenho um gosto muito grande em ter-te aqui no canal. E a ti, que chegaste connosco até ao fim deste vídeo, vai até então ao Instagram da Elizabeth. Se quiser, também passa no meu Instagram, diogoborges.astro, e subscreve o canal. Se ainda não subscreveste o canal, basta, toma o vídeo, melhor dizendo, há um botão de subscrever, clica lá, faz parte da família de Descobre Astrologia e se puderes, partilha com outras pessoas que achas de alguma forma possam beneficiar deste conhecimento, deste conteúdo, para poder aproveitar esta conjunção de Júpiter, Urano, da melhor forma possível. Tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.